E aí, beleza? Hoje eu tive a ideia de fazer um vídeo um pouco diferente sobre 5 armadilhas da defesa Índia do Rei. Só irei mostrar 5 armadilhas na defesa e é só isso. Então, fique com o vídeo. Então, a primeira maneira de vencer é com sacrifício de dama. Então, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7. Para quem não sabe, essa é a Índia do Rei. E4, expandindo, D6. Cavalo F3, roque, bispo E2, E5, até agora tudo normal. D5, fechando o centro, A5, para já trazer o cavalo para C5. Bispo G5, cravando o cavalo. H6, bispo H4. Cavalo A6, roque, bispo D7, ativando o bispo. Cavalo D2, cavalo C5. B3, e aqui começa a chave da armadilha. Cavalo de F por E4. A ideia é que se apenas tomar o cavalo de E4, estaria caindo o bispo e as pretas já teriam um peão a mais. Então, depois de cavalo de F por E4, veio o bispo por D8. Cavalo por C3, atacando a dama e o bispo ao mesmo tempo. A dama tem que manter a defesa no bispo. Dama E1, torre de F por D8, até agora está tudo certo. Mas aí vem o erro, cavalo F3. Cavalo F3 é um erro porque E4 ataca o cavalo e abre esse bispo. E aqui as pretas começam a fazer uma série de lances ativos depois de cavalo D2. Torre E8, colocando a torre na mesma coluna da dama, para punir as brancas. Torre E8, bispo D1, bispo D4. Outro lance chave. Depois de bispo B4, D4 ameaça cavalo D3. E repare que a dama não teria casas. Então, bispo C2, cavalo D3 vem da mesma forma. A dama não tem casas. Ó, não tem, ó, o cavalo pega, o cavalo pega, o cavalo pega, o bispo pega. E se vier para cá, tem um duplo. Então, depois de cavalo D3, bispo por D3 é forçado. E por D3 abre um ataque da torre em cima da dama. Dama C1, reparem que a dama não tem mais casa. Então, dama C1 e cavalo E2, atacando o rei e a dama ao mesmo tempo. Rei H1, cavalo por C1 e torre por C1. E se for parar para contar as peças, as pretas têm um bispo a mais. E a segunda armadilha é uma armadilha muito comum de se aplicar na internet, que mostra por que as brancas não devem capturar o peão de E5. Então, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, cavalo F3, roque, bispo E2, E5, D por E5, D por E5, dama por D8, torre por D8, e aqui as brancas vão com muita sede ao pote com cavalo por E5. Aqui devia simplesmente ter desenvolvido o bispo para G5 e seguir normalmente na partida, mas depois de cavalo por E5, leva cavalo por E4. Se tomar o cavalo de E4, está caindo o cavalo de E5. E as brancas cometem o erro final, com o cavalo por F7. Aquelas pensam que se tomar o cavalo de F7, vai tomar o cavalo de E4 e continuar tudo certo, com as brancas um pouco melhor. Mas vem o simples arremate bispo por C3, dando um cheque. B por C3 e rei por F7. E se for contar as peças, as pretas têm uma peça a mais. E a terceira armadilha mostra como punir o rei adversário no centro. Inclusive, o próprio GM Sup já fez essa armadilha contra um adversário em live. Então, D4, cavalo F6, C4, G6, G3, jogando, querendo fianquetar o bispo. Bispo G7, cavalo C3, roque, bispo G2, D6, cavalo F3, cavalo C6, E4, E5, atacando no centro, D5, cavalo D4, e aqui aparentemente depois de cavalo por D4 e E por D4, está caindo o peão com dama por D4, mas aqui começa todo o desenvolvimento da armadilha com cavalo por E4, abrindo um ataque em cima da dama. Se o cavalo tomar, cai a dama. Então, se a dama tomar, tem torre E8, ganhando a dama, aproveitando o rei no centro. Então, depois de cavalo por E4, a dama tem que escapar.
Cavalo por C3, B por C3 é forçado. Bispo F5, dá um ataque em cima da dama. E a dama tem que sair mantendo a defesa no peão de C3. Dama D2. Torre 8, cheque, atacando o rei. Rei F1, teve que ficar correndo no centro. Dama D7, já querendo ativar a dama. H4, para conseguir pôr o rei em H2 no futuro, que o rei está muito exposto. Dama A4. Rei G1, seguindo o plano. Dama por C4, capturando o peão. Bispo B2, porque depois de dama por C4 tem 2 ataques nesse peão. Mas bispo B2 é um erro. Apesar de defender o peão, permite a entrada de torre E2, atacando a dama com raio X no bispo. A dama tem que sair defendendo o bispo, então dama C5, ameaçando uma sequência de checkmate. Rei H2 fugindo. Dama por F2, ameaçando o checkmate e o bispo ao mesmo tempo. Dama F1 defende o bispo, mas torre por B2 e com uma peça a mais as pretas vão ganhar. E a quarta armadilha é um tema tático muito comum, o tema tático do duplo ataque. Então D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, cavalo F3, roque, bispo D3, bispo G4, H3, bispo por F3, dama por F3, cavalo C6 já ataca o peão de D4, bispo E3 defende, cavalo D7 traz o segundo ataque para o peão de D4 e o erro das brancas que é cavalo E2, que poderia simplesmente ter feito um D5 e seguir a partida, mas quis fazer cavalo E2 e levou o lance cavalo de D E5, atacando a dama e o bispo. D por E5, cavalo por E5, mantém o mesmo tema e não tem como a dama sair defendendo o bispo. Então dama G3 não vai sair para F4 porque já está levando um duplo. Dama G3, cavalo por D3 cheque, rei F1 e cavalo por B2. E aqui com 2 peões a mais, muito mais atividade, as pretas não tem como perder. E a quinta armadilha é outra armadilha muito comum, que quem joga sistema londo e não presta muita atenção nos lances do adversário, leva com muita frequência. Então D4, cavalo F6, bispo F4, esse é o sistema London. G6, cavalo F3, bispo G7, E3, roque, bispo D3. Geralmente no sistema London com o fianqueto leva o bispo a E2, mas se jogar o bispo D3, então D6, roque, cavalo de B, D7, H3 dando um respiro para o bispo, torre 8, C3 e C3 foi o erro. Aqui as brancas já deveriam ter feito um simples bispo H2, mas depois de C3 levou E5, atacando o bispo. D por E5, D por E5, o cavalo e a torre está defendendo o peão. Bispo H2 e E4, muito simples. O tema do garfo, atacando as duas peças. Bispo E2 e E por F3. Você ganhou uma peça, é só conduzir o jogo para uma vitória. Então é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa o like, comenta alguma coisa. Então é isso. Falou!